Irmãos, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 25. Viva em santidade. Essa primeira carta de Pedro é uma carta teológica e também teocêntrica. Ela ensina de forma consistente quem é Deus. Pedro inicia a carta ensinando a doutrina da Trindade. Deus Pai elegeu o seu povo, Cristo redimiu, o Espírito Santo santificou. E Pedro cita 39 vezes a palavra Deus aqui na sua carta. Ele é o Deus vivo, cuja vontade é realizada, que conhece de antemão os que são seus, e cuja palavra permanece para sempre. Deus Pai é santo, é juiz de todos e o fiel Criador. Então hoje nós vamos estar falando esse atributo de Deus. Esse é um dos atributos, a santidade. E em Levítico, capítulo 11, versículo 45, 44, 45 diz: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto santificai-vos e sede santo, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis, pois, santo, porque eu sou santo. Então o que Pedro está ordenando para que a igreja de Cristo seja uma igreja santa. Essa é uma ordenança. Nós vamos abrir o 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência e verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptíveis, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amado Deus, obrigado por tua graça. Obrigado por tua misericórdia, por tua palavra que é viva em nossos corações, iluminando o nosso espírito, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, para sentar. Não sei se está falhando esse microfone, está falhando? Como eu falei aqui no início, Pedro
fala de uma carta teológica e teocêntrica. E aqui a ordenança de Pedro, a qual nós acabamos de ler, é que o povo de Deus seja um povo santo. Nós percebemos aqui que Jesus Cristo morreu para o seu povo, e essa morte ela é anunciada antes da fundação do mundo. Não foi de uma hora para outra que isso aconteceu, mas foi um plano redentivo de Deus e um plano eterno. Porque o nosso Deus é um Deus santo. A santificação não é uma opção para o povo de Deus, mas um mandamento divino. A igreja de Cristo precisa procurar andar em santidade, sabendo que nós somos pecadores, somos miseráveis. Jesus fala para João em Apocalipse, capítulo 3, mostrando para a igreja que a igreja de Laodiceia é uma igreja miserável, desgraçada, pobre, cega e nu. Essa é a igreja, somos nós. Em Oséias, Deus mostra que a igreja dele, que na época era o Israel, era adúltera diante dele, mostrando o adultério, a igreja prostituta. Deus manda Oséias casar com a mulher, e essa mulher, ela faz referência à igreja de Cristo, uma mulher prostituta. Irmãos, esses somos nós. Precisamos a cada dia nos santificar, precisamos nos prostrar diante do Senhor, porque nós sempre estamos indo para os ídolos. Não se engane quando você fala: eu não tenho nenhum ídolo na minha vida, eu não tenho nenhum ídolo na minha casa. Não se engane quando você fala assim, porque nós somos propícios a idolatrar qualquer tipo de coisa. E o que é ídolo? Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, que não tem a dignidade de Deus, isso é ídolo. Então, a ideia de prostituição ou adultério é você trocar o original pelo paralelo ou pelo falsificado, pelo que não é genuíno. Isso é adultério. E quando você deixa de servir ao Senhor, nosso Deus, e Yahvé, o único Deus, e começa a colocar o seu coração em coisas fúteis, como Pedro está dizendo aqui, no tempo que você vivia na ignorância, mas agora você é resgatado. Só que mesmo nós sendo resgatados, ainda os nossos pés às vezes dá uma resvalada. Precisamos estar atento, porque nosso Deus é santo. Então aqui não é uma opção, é um mandamento divino. Ela é a obra que o Espírito Santo realiza em nós, alterando progressivamente o nosso interior, libertando-nos mais e mais do pecado e desenvolvendo em nós as virtudes do caráter cristão. Essa obra da santificação, ela é diária. É como eu sempre tenho dito aqui na congregação, é como você toma banho. Todo dia você precisa tomar banho. E olhe lá, dependendo da situação, tem que ser umas 3 vezes por dia. Porque dependendo do clima, né? Porque nós somos propícios a estarmos em decomposição, até vivo. Tem uns que chegam perto da gente que parece que já passou já do ponto. Então precisamos estar atentos, e a vida espiritual não é diferente. E é uma ordenança para quem está vivo, para você que foi ressuscitado com Cristo.
que não pensa mais nas coisas desse mundo, que não olha mais para esse mundo, mas olha para Cristo, olha e pensa para as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Para que a santificação aconteça, é necessário que obedeçamos a Deus e usemos os meios regularmente, os meios bíblicos da santificação. A melhor maneira de nós estarmos vivendo a vida de santidade é estar nos policiando todos os dias. Eu sempre tenho entregue à igreja aqui materiais de alta qualidade de estudo. Revista da Escola Bíblica Dominical, uma revista de alta qualidade. Se a revista não é desse ano, se a revista, se eu não estou enganado, é do ano de 2016, eu acho. Mas ela é atualizada porque é a palavra de Deus. O conteúdo que está nela é da palavra de Deus. E nós falamos como se estivesse falando do que está acontecendo hoje. Estou falando sobre os reis. E as coisas vão se repetindo, irmãos. O povo vão sendo massacrado porque falta obediência. E Deus tem clamado, tem falado para o povo: eu não quero sacrifício. Eu quero um coração quebrantado. Obediência. Então a nossa conversa hoje é sobre a santificação. E o apóstolo Pedro, após falar da esperança que nós lemos semana passada, apresenta o mandamento da igreja hoje: sede santo, ou vivei em santidade. E a primeira pergunta: o que é santificação? Um resumo do versículo 13 ao 25. A santificação em Cristo conduz a pessoa a viver em santidade. Santidade significa separação. Eu sempre tenho falado isso aqui. Santidade não é perfeição, mas é um caminho que nos leva à perfeição. Mas é separação. O Senhor te separou para a glória dele, para o louvor da sua glória. Ele te separou da onde? Paulo fala em Colossenses que o Senhor nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor e nos colocou no lugar santo. E nesse lugar, para estar nesse lugar, o salmista fala que nosso coração tem que ser santo, as nossas mãos têm que ser limpas. E Deus, quando fala com Moisés, que Moisés queria subir no Monte Santo, ele fala que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, descer do nosso conhecimento, tirar os calçados dos nossos pés para entrar nesse lugar santo. Mas, ao mesmo tempo, é o próprio Deus que nos coloca neste lugar, porque nós não estávamos nesse lugar. Vivíamos no caminho da perdição, no caminho rumo ao inferno, e o Senhor nos resgatou. O Senhor nos resgatou em Cristo Jesus. Indica que o cristão é alguém que foi separado do pecado para viver e ser usado por Deus. Existem 3 aspectos diferentes da santificação: passado, presente e futuro. Então vamos estar falando aqui de cada um desses aspectos. Todo cristão pode dizer: fui santificado, estou sendo santificado e serei santificado plenamente, até a estatura de varão perfeito. Santificação no passado significa aquilo que somos em Cristo, a partir do dia da nossa salvação. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor
Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo falando para os coríntios, mas depois ele fala em todo lugar. Então está falando para os irmãos de Sardoá. Em todo lugar que houver um santo, um homem e uma mulher separada por Deus, foi o Senhor que o colocou, foi o Senhor que o salvou. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Versículo 30 de 1 Coríntios, capítulo 1. Santificação no futuro é a perfeição que o crente vai desfrutar na segunda vinda de Cristo, após a nossa ressurreição. Santificação no presente é o processo pelo qual o Espírito age na vida do crente hoje. E Pedro fala que sobre a santificação atual, ela é uma obra da livre e incondicional graça de Deus. A obra é totalmente de Deus. O homem não tem ação na obra do chamado. Agora, no processo, o homem tem responsabilidade. E por que o homem tem responsabilidade? Porque agora ele é vivo. Ele não é mais morto em seus pecados. Por ele ser um ser vivo, ele tem responsabilidade de viver em santidade. Irmãos, não é fácil falar sobre esse assunto. Ao preparar essa mensagem, eu preparei essa mensagem gemendo diante de Deus. E falar sobre santidade, porque Deus é santo. Não é fácil falar sobre esse assunto. Precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. E a todo momento reconhecermos que somos pecadores. E nossos pés sempre estão vacilando. Lembro de quando Jesus pegou os discípulos na ceia do Senhor e foi lavar os pés dos apóstolos. Pedro olha para Jesus e falou: não, Senhor, o que é isso? O Senhor vem lavar os meus pés? Eu que tenho que lavar os seus. E o Senhor fala: aquele que eu não lavar os pés não é digno de mim. Aí Pedro já mudou, então me dá um banho logo. Pedro é tudo um extremo, né? A ideia aqui, irmãos, desse lavar os pés é a nossa caminhada. Sempre estamos caminhando, de vez em quando, estamos caminhando por caminhos tortuosos, e o Senhor precisa lavar nossos pés de novo. O Senhor precisa tirar as imundícias dos pés que impregnam nele nessa caminhada. Porque existe um caminho de Deus, e o caminho de Deus é perfeito. Mas nós, de vez em quando, olhamos para a direita, ou às vezes olhamos para a esquerda, e esquecemos de olhar para o alvo. E ali é que nós pecamos. E quando nós não olhamos para o alvo, nós erramos o alvo. E essa palavra técnica para pecado é errar o alvo. Em todo momento precisamos de dobrarmos diante do Senhor. É da livre graça de Deus, incondicional. Ele opera em nós uma mudança contínua, libertando-nos dos hábitos pecaminosos e nos conformando à semelhança de Jesus. Romanos 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor que nos predestinou, não foi ontem que Ele fez isso. Não foi no dia que você decidiu viver com Cristo por obra do Espírito Santo. Porque
Às vezes nós interpretamos mal. Não, eu tenho que tomar a decisão, eu tenho que tomar a decisão. Claro, o Espírito Santo não pega você pela orelha e sai arrastando e fala, toma a decisão, toma. Não faz isso. Ele te ressuscita dentre os mortos. Aí quando você percebe que é vivo, você começa a ouvir a palavra de Deus, e essa graça, ela é irresistível. Você fala, Senhor, eu quero te seguir. Lembra do endemoniado de Gadá? Assim que o Senhor libertou, ele falou assim, eu quero caminhar, quero ir contigo. E o Senhor vai e prega para os seus irmãos. Ele já estava com o Senhor. Ele queria estar caminhando literalmente, mas ele já estava cheio do Espírito Santo de Deus, caminhando, ensinando o Evangelho de Cristo. E a palavra de Deus fala que naquela região houve muitas conversões. O homem toma a decisão de servir a Cristo, porque ele agora passa a enxergar, ouvir. Lembra do filho pródigo? O pai falando para o filho mais velho, meu filho, esse nosso filho, seu irmão, estava morto e foi achado. Estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Então, Cristo nos deu vida. E o nosso diálogo diante do Pai. Falar, Pai, não sou nem digno de ser chamado seu filho. Mas Ele não está olhando para o nosso diálogo. Ele está falando, vinde bendito de meu Pai. Tomai por herança aquilo que vos preparei desde a fundação do mundo. Ou antes da fundação do mundo. Então esse estado de santificação, esse processo, é a obra de Cristo. Mas tem a nossa responsabilidade. Santificação é aquela operação graciosa do Espírito Santo pela qual Ele purifica o pecador da contaminação do pecado, renova toda sua natureza, a imagem de Deus e habilita a praticar boas obras. E essas boas obras foi o Senhor mesmo que colocou para nós, para que andássemos nela. Ele criou as boas obras e nos colocou nela. Olha a ação totalmente de Deus. É por isso que nós devemos dobrar nosso joelho diante do Senhor e o glorificar, e o adorar, e o reconhecer como um Deus soberano, um Deus eterno, um Deus imortal, invisível. Pedro afirma que para a nossa santificação se realizar, é necessário disposição da nossa mente, cingindo o vosso entendimento. Ele começa aqui no versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Tem alguma outra revelação a qual a igreja deve seguir? A igreja deve vestir a sua mente? Deve deixar a sua mente preparada? Existe outra revelação? Está muito claro o texto. Está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quando desde a minha infância, minha mãe cresceu numa igreja modelo pentecostal, e sempre tem aquelas igrejinhas naquelas ruas lá da favelinha. Eu lembro que lá num bairro chamado Porto Novo tem um lugar chamado Mangue Seco. Eu lembro que eu era garoto e a gente tinha uma congregaçãozinha lá de madeira e tinha um momento de oração lá naquela igreja no período da tarde. E as pessoas, irmãos, sempre estão procurando esses lugares. Nada contra, é claro que devemos orar. Mas o pior de tudo, quando você vai numa igreja, tudo bem, é um momento de oração, aquela igreja está em oração, e oração é importante, a igreja deve viver em oração. Mas é quando você começa a colocar a irmãzinha da esquina. Vamos na irmãzinha da esquina, que a irmãzinha da esquina revela. A não ser que ela é fotógrafa, faz técnica em fotografia e faz revelação. Porque não tem outra revelação a não ser pela palavra de Deus. E quando você começa a procurar isso, eu tenho certeza de que você não lê Bíblia. Eu falo sem medo, sem dúvida.
Porque se você lesse Bíblia, você não ia procurar ninguém para ficar revelando a sua vida. Já dei um monte de revelação aqui agora. Falei que tem gente que não lê Bíblia aqui. Falou comigo, pastor, revelou agora. Não lê. Esses dias um irmão falou comigo, pastor, eu estava desinquieto em casa, eu precisava de ouvir a palavra de Deus, aí entrei na internet, para lá e para cá, não lembrei, tem uma igreja ali que vou lá. Aí chega lá, a igreja da revelação. Eu falei, você precisa ler a Bíblia, irmão. É verdade, eu não estou lendo a Bíblia. É tão simples, você percebe. Eu estava numa ocasião, numa comunidade, e o irmão falou comigo, esse irmão presbítero, assim, dá até vergonha de falar uma coisa dessa. Oséias, eu estou precisando de ouvir a voz de Deus, Oséias. Ô meu filho, leia a Bíblia. Se você lê em voz alta, então, você vai não só ouvir em pensamento, mas vai ouvir audível mesmo. As pessoas estão procurando revelação em outro lugar, a não ser em Jesus Cristo. E a palavra de Deus é o verbo de Deus, é o Senhor Jesus. Precisamos voltar para as Escrituras. Precisamos dobrar diante da palavra de Deus. Pois só ela é regra de fé e prática. Só ela é a palavra de autoridade. Só ela é a palavra de vida, a qual nos leva para o reino dos céus, porque ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida, ela é o próprio Deus. Não que eu estou aqui deificando esse livro, mas o conteúdo que está nele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A santificação em Cristo conduz a pessoa a viver em santidade. Essa separação, essa vida em santidade. Pedro afirma que para a nossa santificação se realizar é necessário disposição. Ele tem exigido a nossa mente. O que significa? Preparar-se e equipar-se para a tarefa atual. Em Êxodo capítulo 12, versículo 11, o Moisés manda o povo cingir e comer depressa, porque era a Páscoa do Senhor. O povo tinha que sair depressa e está arrumado. Todos eles com cinto na cintura, com as vestes, com as armas nas mãos, comer rapidamente a Páscoa para sair na caminhada. A nossa mente tem que estar preparada para enfrentar as diversidades. O capacete da salvação, em Efésios capítulo 6. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, o vosso sapato nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Precisamos estar com a mente pronta, como Paulo fala em Romanos. Não vos conformeis com esse mundo, com esse século. Não vos conformeis com a situação que esse mundo vive, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem não lê Bíblia não tem entendimento da palavra de Deus. Como ele pode ser transformado? Por qual entendimento? Precisamos todo dia dobrar diante do Senhor, fazer a nossa leitura, a nossa devocional matinal, noturna, apresentar a Deus o nosso trabalho, sempre estar certo de que amanhã não nos pertence, pertence a Deus, e não posso fazer um compromisso com certeza, amanhã com certeza, se eu não estiver em tal lugar, eu mudo o meu nome. Não posso. Se Deus quiser, se eu estiver vivo, eu estarei nesse lugar, porque amanhã não me pertence, pertence a Deus. E para ter essa consciência, tem que conhecer a palavra de Deus, tem que conhecer a Deus. Sempre lembro da frase do reverendo Hernandes Dias Lopes: como podemos amar
quem nós não conheçamos. E o profeta Osés fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como você pode amar a Deus se você não conhece Deus? Precisamos conhecer o Senhor e seguir o processo de conhecer o Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. A batalha da santificação começa na mente. Precisamos de autocontrole, domínio próprio, ser sóbrio. Não vos embriagueis com vinho, ao qual há dissolução, a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Para vivermos uma vida cheia do Espírito, precisamos estar sempre em abundante na palavra do Senhor. O nosso espírito deve estar lúcido, alerta, comparável a uma pessoa livre da influência do álcool ou das drogas. Quem está sob domínio de álcool e droga não está lúcido, não pode tomar uma decisão coerente. Lembro que aqui em Sardoá tem um rapaz, um senhor já, que ele é viciado nas drogas e na bebida alcoólica. Achei interessante esses dias que ele falou: não, tem 2 meses que eu não estou bebendo mais álcool, só usando droga. Ele está feliz com isso. E uma pessoa que estava conversando junto assim: rapaz, realmente houve uma mudança na sua vida, porque diz que quando ele bebe, o cara fica doido, e quando ele usa droga, ele fica mais tranquilinho na dele. Então assim, parou de perturbar a cidade, mas continua com sua alma perturbada. Porque nós sabemos que estamos errados, porque o Senhor nos criou na eternidade. Presta atenção, isso é muito importante. O Senhor nos criou puro, perfeito. Quando o Senhor nos fez Adão. Quando fala nos fez, porque nós estávamos em Adão, criou Adão perfeito, sem pecado. Então quando você vê uma ação na sua vida, ou alguém fazendo uma ação contrário à palavra de Deus, a resposta era isso aqui: isso não deveria ser assim. E por que nós temos esse senso? Porque um dia nós somos perfeitos, criados em Cristo Jesus. Nós temos esse senso de saber o que é certo, o que é errado. E a própria natureza declara a glória de Deus, declara os firmamentos, declara a glória de Deus. Todos nós sabemos quando nós estamos praticando algo que não é certo, escuso, ficamos na escuridão, sabendo que estamos fazendo algo que não é correto, porque um dia nós vivemos em pureza total diante de Deus. Então o homem, ele tenta criar meios para ser liberto do álcool, das drogas, da prostituição, do adultério, do crime, do roubo, da lascívia, da idolatria. Mas se Cristo não os libertar, ele se liberta de uma coisa e cai em outra. Precisa de uma ação poderosa do poder de Deus, que é o Espírito Santo. E nós somos os agentes, o meio que anuncia o Evangelho de Cristo. E a palavra de Deus é o instrumento a qual leva o homem a tomar a decisão em viver ao lado de Deus. Porque o Espírito Santo faz a obra da ressurreição, mas o homem precisa ouvir a palavra de Deus, e ela é um instrumento para o homem entender os planos de Deus e os propósitos de Deus.
E o que envolve a santificação? Versículo 14 e 15. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Somos filhos da obediência, somos santos por causa da nossa posição em Cristo. Fomos santificados em Cristo Jesus. Todo cristão verdadeiro é um santo diante de Deus, apesar de continuar pecador. Ontem eu estava ali no aniversário de casamento da irmã Maria Angelina, e a primeira coisa que eu fiz, porque eu não estava sozinho, também tinha, o esposo dela não é cristão protestante, ele é católico, o padre também, o padre Cláudio, o padre aqui da paróquia, aqui Santo Antônio, também estava presente na cerimônia desse aniversário de 50 anos. E ali nós fizemos uma dobradinha. Ele cantou uma música e eu expus a palavra de Deus. Cantou uma música boa, uma música coerente, fez uma oração coerente. E quando eu assumi para estar expondo a palavra de Deus, a primeira coisa que eu fiz com o povo que estava presente é falar que eles são santos, porque são um povo separado para Cristo Jesus. Porque ali no meio tinha muitos servos de Deus e tinha pessoas que acham que são servos de Deus. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que estão indo para o inferno achando que estão indo para o céu. Porque são meramente religiosos, mas não são pessoas lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus. Eu mostrando para ele que todo aquele que confessa o nome do Senhor, esse será salvo, é santo, separado por Cristo Jesus, porque o Senhor nos preparou de antemão para o louvor da sua glória. E foi um momento maravilhoso de estarmos ali reunidos com os irmãos e expondo a palavra de Deus, mostrando que nós somos necessitados de Cristo. Então, irmãos, quando você for convidado para alguma festinha, não perca a oportunidade. Eu tenho certeza, todas as festinhas que eu fui até hoje, até ontem, sempre eu fui convidado para dar uma palavra. Não tem aquela que eu fui, que alguém não falou: Zé, faça uma oração, fala alguma coisa. Então nós não podemos perder a oportunidade. Devemos anunciar o Evangelho de Cristo. Então a santificação envolve obediência. Precisamos ser obedientes. E não é só uma festinha não, irmão. Você vai no supermercado comprar o seu alimento, anuncie o amor de Deus para alguém na fila do supermercado. Você vai ao banco, anuncie o amor de Deus para alguém que está ali no banco, na fila. Precisa de ouvir da graça de Deus. As pessoas, irmãos, estão doentes, precisando de uma palavra. E você é o agente para anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Anunciar as verdades de Deus. Então, a santificação, nós temos que ter uma identidade. E a identidade é de sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos santos. E como filhos de Deus, devemos ser obedientes. Também envolvem reverência absoluta e santidade a Deus. Deus é santíssimo. Ele é o nosso modelo de vida. Ele é santo e devemos imitá-lo como filhos amados. Devemos ser igual a Ele em perfeição e pureza. O Pai é o nosso modelo de santificação. Santifica-se na verdade. A tua palavra é verdade. João 17, 17. Mateus 5, 48. Mateus capítulo 5, versículo 48 nos diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é
o vosso Pai Celeste. Aqui está um privilégio para nós, quando Jesus, aqui é Jesus falando, declarando explicitamente que nós somos filhos de Deus e que Ele é o nosso Pai. Isso é muita honra para um ser caído como nós. Ser adotado pelo Criador do universo. Por isso que devemos nos dobrar diante do Senhor e ser gratos a Ele. Em Efésios capítulo 5, versículo 1. Seja imitador de Cristo como filhos amados. Também envolve vocação ou chamado. Fomos chamados por Deus para uma vida de santificação. Só os que são chamados que vivem para a glória de Deus. Pedro diz: segundo é santo aquele que vos chamou. O chamado ou vocação de Deus é irresistível. Ele nos chamou da impureza para a santidade. E não devemos desprezar essa vocação, pois ofendemos a Deus, o qual nos chamou graciosamente. Tessalonicenses 4, 7 e 8. Fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Uma outra envolve mudança. Tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. Versículo 14, final do versículo 14. Precisamos ser santos em todo o nosso procedimento. Versículo 15. Em todo o vosso procedimento, todo o vosso caminhar, sentar, levantar, abraçar, olhar, falar com alguém. Viva uma vida de santidade. Porque é santo aquele que vos chamou. Tornar-se santo é viver de acordo com um novo modelo ou seguir os novos moldes. Implica em deixar as paixões do pecado e viver em santidade. Somos filhos da obediência e não filhos da desobediência. Porque os filhos da desobediência estão debaixo da ira de Deus. E o Senhor nos resgatou da sua ira, da ira vindoura. E no versículo 16, a palavra de Deus, porque está escrito. Aqui Pedro evoca a palavra de Deus. A expressão porque está escrito é uma declaração poderosa. A palavra de Deus é a autoridade suprema para as nossas questões espirituais. Ela ordena, sejam santos. Lembre-se que a palavra de Deus é a semente que nos deu vida. Continuando. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A palavra de Deus é a semente que nos deu vida. É a água que nos lava e purifica. É um instrumento divino para nos santificar, para a nossa santificação. É o alimento para fortalecer a nossa alma. É a espada para a luta espiritual. Precisamos da palavra de Deus o tempo todo. Infelizmente, muitas pessoas acham que o que alimenta o crente é a oração. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Meus irmãos, alimento é palavra. Eu sou o pão que desci do céu. Eu sou o maná que o povo comeram no deserto. Oração é comunhão. Oração é intimidade. Mas fica orando o tempo todo, não lê Bíblia. Primeira coisa que te atrai, você vai para ela. Meu Deus, eu estava em oração agora, eu estava numa fervor agora, eu já estou pecando, o que está acontecendo comigo?
Você não tem base para viver. Não pode separar oração, Bíblia, jejum. É um tripé. Tem que estar caminhando junto para vencer o dia mau, o dia que chama hoje. O julgamento de Deus, versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui está dizendo que Deus, ele julga pessoas individuais, indivíduo. Cada um de nós vamos prestar conta diante de Deus. Não se engane. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, isso ceifará. O juiz é o Pai. Ele julga as obras de cada pessoa imparcialmente. Logo, quando invocamos o nome do Pai, estamos diante de um juiz imparcial. Cada filho prestará conta de si mesmo a Deus. Por isso devemos viver na presença de Deus com reverência e santo temor durante nossa vida neste mundo. E um outro, a redenção de Deus. Versículo 18 ao 21. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A terceira motivação para a santificação é a nossa redenção. Pedro enfatiza: ele foi escolhido na eternidade e revelado no tempo. O preço da redenção e o Redentor, o precioso sangue de Cristo, os benefícios da redenção. Os crentes que antes eram escravos do pecado, vivíamos de forma inútil, improdutiva e sem propósito, simplesmente reproduzindo os pecados dos nossos antepassados, o que os nossos antepassados deixaram, o legado deles. Portanto, Romanos capítulo 1, versículo 21. Tendo conhecido a Deus, contudo não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. O propósito da redenção: tenhamos esperança em Deus. Na ressurreição de Jesus temos a garantia da nossa ressurreição. Versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de você. Por amor de você. Cristo se manifestou nos fins dos tempos por amor de você. Porque Ele tem um projeto eterno para a sua vida. Precisamos viver para a glória de Deus, porque o plano de Deus foi um plano eterno, e o Senhor não viu nada de nenhum mérito em nós, pelo contrário, o que Ele viu foi demérito. Mesmo assim, nos resgatou em Cristo Jesus, para o louvor da sua glória. A maior palavra da santificação, versículo 22 ao 25: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece, e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor,
A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra de Deus que nos tem anunciado o Cristo ressurreto. O Cristo que deixou a sua glória, despiu da sua glória e veio habitar entre nós, homens pecadores, caídos, podres no pecado. E esse Senhor, esse Deus maravilhoso, se humilhou, mas foi obediente até a morte, e morte de cruz. A prova máxima de uma vida santificada é o amor. O amor não é uma opção, mas um mandamento divino. João 13, versículo 34, João 15, versículo 12. Observemos algumas lições. Primeira lição: devemos amar uns aos outros. Pedro usa duas palavras diferentes para amor. Filadélfia, que significa amor fraternal. Ágape, que significa amor sacrificial, semelhante ao amor de Deus. Segunda lição: devemos amar de coração e não apenas de palavras. 1 João 3, 11 e 18. Amar uns aos outros, sinceramente, sem falsidade, sem mentira. Amor cristão deve ser sem hipocrisia. Romanos 12, 9. E sem fingimento. 2 Coríntios 6, 6. Para que cresçamos em santificação, precisamos seguir a verdade em amor. Efésios capítulo 4, 15 e 16. A terceira lição: devemos nos empenhar para amar. A palavra ardentemente indica um esforço com todas as energias, tal como um atleta olímpico que se esforça para vencer uma competição. Quarta lição: devemos amar porque nascemos de novo ou fomos regenerados pelo Espírito Santo. A nossa alma foi purificada para a prática do amor. Tendo todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4, 7 e 8. O grande segredo da regeneração é que o Espírito Santo usou a palavra de Deus como semente para gerar vida espiritual em nós. A palavra tem vida, gera vida e sustenta a vida espiritual. O Espírito produz o fruto do amor em nós, Gálatas 5, versículo 22 e 23. Derramando continuamente o amor de Deus em nosso coração. Romanos 5, 5. Quanto mais encheis do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. E cheios da palavra de Deus, Gálatas 3, versículo 16. Colossenses 3, 16. Mas condições teremos de manifestar o amor de Deus às pessoas. Agora Pedro reforça seu ensino sobre o poder da palavra de Deus, citando Isaías 40, versículos 6 ao 8. Isaías 40, versículo 6 ao 8. Uma voz diz, clama. Alguém pergunta, quem hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Meus amados, se Deus soprar o hálito dele no mundo, todos vão perecendo. Mas o Senhor nos amou e nos chama a viver em santidade, porque o nosso Deus é santo. Vamos ficar todo em pé. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por sua palavra, que é maravilhosa. Senhor, te louvamos, Pai. Adoramos o teu nome e clamamos a ti, Senhor, pelo perdão.
clamamos a Ti por santificação, porque santo é aquele que nos chamou. Sim, santo é aquele que nos atraiu para andarmos com Ele, para vivermos por meio dEle em santidade. Deus, não julga-nos conforme os nossos méritos, Senhor, porque dura coisa é cair na mão de Deus vivo. Julga-nos, Senhor, conforme o Teu amor, porque o Teu amor é que nos liberta, o Teu amor é que nos restaura, o Teu amor é que nos preserva, o Teu amor é que nos leva à cruz. O Teu amor que nos faz viver em santidade. Te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios 13, para lermos juntos. Vamos ler todos juntos? Todos acharam? 2 Coríntios 13. Amém? Vamos todos? A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana.